E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Brasileirão, né? Semana passada eu não consegui gravar o podcast porque teve um problema com a luz aqui, né? Não sei se o pessoal aqui de São Paulo aí teve meio da semana rolou umas chuvas muito fortes e aí eu acabei ficando sem luz por muito tempo e eu não consegui gravar o podcast semana passada para falar da Libertadores. Então, como já faz muito tempo, eu queria falar de Libertadores amanhã, né? A gente já teve a definição, né, de alguns, menos tirando o jogo do Inter e do Boca, a chave para todo mundo já foi meio que decidida, né? Meio que não, já foi decidida de fato, né? E Palmeiras se deu bem, Grêmio se deu bem, né? Já estavam ambos aí com um pé na, na- nas quartas de final da Libertadores. O River Plate prevaleceu para cima do Atlético Paranaense, infelizmente, né? O Santos também passou, sofreu, mas passou. E o Inter ainda tem uma indefinição, tem uma partida muito difícil pela frente contra o Boca. E eu quero deixar para falar isso amanhã, tá? Só para completar, né? O Flamengo também acabou sendo eliminado nas penalidades pelo Racing e a gente fica agora com poucos brasileiros na Libertadores, né? Infelizmente, o Flamengo ficou pelo caminho, o Atlético Paranaense também ficou pelo caminho, a chance do Internacional é muito complicada, então a gente aí fica com três brasileiros garantidos e fica na torcida pelo Internacional para que a gente tenha mais um brasileiro nas quartas de final da Libertadores, tá? Mas vamos deixar assunto para amanhã. Eu quero falar de Brasileirão hoje, né? Porque foi mais recente, 24ª rodada, e o São Paulo, que já era líder, né? Tinha tirado uma partida de atraso contra o Goiás. Eu não falei disso, né? Porque foi na quinta-feira passada, o São Paulo venceu o Goiás e assumiu a liderança do campeonato. E nessa rodada, o São Paulo ampliou a vantagem que tinha para o resto da tabela, no caso, principalmente pensando no rival mais próximo, que é o Atlético Mineiro. O São Paulo abriu uma vantagem muito importante, tá? De 4 pontos para o Atlético Mineiro e ainda tem uma partida a menos. Ou seja, o São Paulo tem tudo, mas tudo para ampliar ainda mais a sua vantagem para o restante da tabela, tá? Então, aquilo que todo mundo meio que estava prevendo aconteceu, tá? Demorou um pouco mais, que o São Paulo deu umas vaciladas recentes, demorou um pouco mais do que o esperado, mas o São Paulo chega ao topo da tabela e, tirando essa partida de atraso, tem tudo para ficar com uma larga vantagem no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, o São Paulo que luta aí, obviamente, para buscar esse título, né? Que São Paulo não ganha um título há muito tempo e vem jogando um futebol bacana, tá? E a minha crítica ao São Paulo, que sempre foi a questão defensiva, agora não há críticas a serem feitas em relação a isso. Ah, mas o São Paulo é um dos times que menos tomou gol no topo da tabela. De fato, tá? Mas gente, na época que eu critiquei a defesa do São Paulo, o São Paulo cometia muitos erros de saída de bola e dava muito mole para os adversários, tá? Os adversários que não aproveitavam isso com eficiência. Destaque, por exemplo, a primeira partida da Copa do Brasil entre desculpa a gaguejada aí, galera, entre o Flamengo e o São Paulo. Né? O São Paulo cansou de errar a saída de bola e o Flamengo não soube aproveitar. Então, era um erro que estava sendo muito comum. Os adversários, por muitas vezes, não puniam com eficiência, mas o São Paulo começa a corrigir isso, tá? E ganhando confiança, ganhando experiência nesse modo de jogar, né? Saindo com, com a bola de pé em pé, né? O famoso pé em pé, que tem gente que tira sarro, né? Porque só pode ser de pé em pé, não pode ser de mão em mão, mas enfim, brincadeiras à parte, a bola tocando, né? De jogador para jogador saindo do goleiro, né? Então esse é o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Que não é aquele jogo de fazer lançamento, de rifar a bola. E com isso o São Paulo corria muitos riscos e era por isso, né, que eu criticava tanto o Fernando Diniz, tá? Porque era um problema, o São Paulo estava sendo punido muitas vezes por esses problemas, por esses erros, e à medida que o São Paulo foi ficando mais eficiente na hora de
marcar os gols, na hora de abrir o placar, isso naturalmente vem junto com uma injeção de confiança e junto com isso o São Paulo começou a ficar cada vez mais eficiente, tá, na sua forma de jogar, na sua forma de sair do campo de defesa trocando passe. Tá? Então acho que isso é muito importante a gente ressaltar, porque é o que eu falo, assim, eu critico, mas não é na maldade, né? Tem muita gente que critica na maldade. A gente critica querendo ver o melhor, né? Querendo que alguma coisa seja feita para melhorar o time, tá? Porque o São Paulo tinha muito potencial, e não é de hoje, tá? Que o time do São Paulo tem muito potencial, desde do Aguirre, que levou o São Paulo à liderança da tabela do Campeonato Brasileiro, e na minha opinião foi injustamente demitido, desde o Diego Aguirre, o São Paulo vem mostrando muito potencial, né? O grande problema do São Paulo era a gestão, né? As constantes trocas de treinadores, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Então a crítica não é na maldade, a crítica é visando a melhoria. E o São Paulo é um time que já há um bom tempo vem investindo muita grana, vem investindo de forma pouco eficaz, né, gastando muito dinheiro, trocando muito, trocando constantemente de técnicos e sem muito resultado. Então, por isso que ficava a crítica, precisava de um projeto, precisava de um respaldo de um treinador, se bem que, repito, para mim, eu ainda acho que o Fernando Diniz só tá lá, só ficou lá, né? Agora vai ficar porque é uma unanimidade. Mas quando estava em crise, né, quando estava de mal com a torcida, o Fernando Diniz só ficou no São Paulo por falta de opção, né? Opção no mercado e para economizar uma grana. E eu acho que é por isso, foi mais por isso que o São Paulo segurou o Fernando Diniz, não foi por acreditar no projeto Fernando Diniz. Então, enfim, eu ainda acho isso, tá? Pode falar qualquer coisa ou qualquer coisa ao contrário, mas até pela falta de títulos, eu acredito que o São Paulo quis sim e, demitir o Fernando Diniz, mas por falta de opções e para economizar uma grana, acabou apostando no projeto do treinador e agora a gente vê aí o resultado. Um time que joga, talvez para alguns, um melhor futebol do Brasil, para o Renato Portaluppi é o Grêmio, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. São Paulo, pelo menos pensando em campeonato brasileiro, não tem discussão. São Paulo vem apresentando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e não é à toa está no topo da tabela. Tá? E nessa rodada mais recente, vitória para cima do Sport, 1-0, tá? Complica a vida do Sport, que fica ali a uma posição do Z4, mas uma vitória magra, uma vitória que ficou barata, na minha opinião. Esse 1-0 aí é meramente simbólico, tá? Porque o São Paulo cansou de perder gol nessa partida, dominou o jogo de ponta a ponta, tá? O Sport, acho que não tem um lance que eu possa dizer, nossa, o Sport levou perigo para o São Paulo, tá? Ah, o Sport quase empatou o jogo. Não, o São Paulo dominou a partida de ponta a ponta. O Sport foi para o Morumbi com a proposta de se defender, eventualmente apostar no contra-ataque. Isso não se concretizou. O São Paulo foi mais time, jogou mais bola e, repito, só não ampliou o placar porque não foi eficiente, tá? Não consegui. E curioso, né? Porque o Luciano faz um gol numa jogada ensaiada ali, o Daniel Alves faz a assistência, o Luciano chuta de primeira. E depois, isso no primeiro tempo, tá? Quase no começo do primeiro tempo, parecia que ia se encaminhar para uma goleada, né? Curioso porque normalmente quando o gol sai cedo, ainda mais um time como o São Paulo, que sempre busca o gol, isso tira a pressão e é natural que os outros gols venham com mais naturalidade. Isso não aconteceu, né? O São Paulo não conseguiu ser tão eficiente, conseguiu o placar mais simples, o placar dos 3 pontos, o placar que amplia a vantagem para o Atlético Mineiro. Então acho que o São Paulo está de parabéns. Repito, né, a gente quando a gente critica não é na maldade, pelo menos eu, tá, aqui no podcast. A gente critica pensando no melhor, né? Porque um time tão vitorioso como o São Paulo, com tanta história, né? E a gente vendo os constantes erros aí de gestão, é para a gente ficar transtornado, né? Para a gente criticar mesmo, né? E aí você vê o, o time perde a confiança, a torcida pede a saída do treinador, o time tomando gol toda a partida e o treinador não resolve nada, né? Parece que gosta de tomar gol. E aí a gente critica, obviamente, isso.
Então, não é na maldade. A gente critica esperando que coisas boas aconteçam, né? E as coisas boas estão começando a acontecer. Por quê? Querendo ou não, está apostando num projeto de longo prazo, o resultado está vindo, tá? E o treinador continua no seu esquema de jogo. E eu não sei, obviamente, o que ele conversou com os jogadores, mas ele não mudou absolutamente nada. O time que ficou mais experiente, o time que começou a ter mais malícia, a gente pode dizer assim, né, na saída de bola, porque tomavam uns gols de inocência, né, uns gols primários. O time fica com mais malícia de entender que pode errar um chute, que pode errar um chute não, que não dá chutão, né, que pode errar um passe, que o jogador adversário pode acelerar e cortar a bola. Então o time fica mais experiente, né, e com a experiência veio o futebol eficiente. Então a gente tem que elogiar o Fernando Diniz também por insistir nas suas convicções, sabendo que a experiência traria resultado. E tá aí o resultado que a gente vê. Então, o São Paulo lidera o campeonato com muitos méritos, né? E é incontestável esse se o São Paulo de fato aí terminar como líder do, acho que já vai terminar como líder do primeiro turno, tirando os jogos de atraso, não tem, é incontestável, né? Esse momento do São Paulo. Então, eu acho que tem tudo sim para continuar brigando pelo título, tá? Claro que a gente, quando falar de São Paulo, sempre tem sempre que tomar um cuidado, porque o histórico recente mostra para a gente que o quê? O São Paulo passa por um momento de instabilidade, a diretoria manda o treinador embora e o projeto vai por água abaixo e o São Paulo não briga mais pelo título, tá? Então, a gente tem que esperar um pouco, tá? Porque isso é muito comum nos últimos anos de São Paulo, tá? Muito comum mesmo. Então, não é aqui querendo torcer contra nem nada disso, mas é um karma são paulino. Isso pode acontecer essa temporada, até porque é uma temporada atípica, então o time eventualmente pode perder rendimento, tá? Os resultados positivos podem deixar de acontecer com tanta frequência, mas isso é natural para todo mundo. Então, aconteceu com o Internacional, com o Atlético Mineiro, tá? Isso acontece com o Flamengo, isso acontecendo com todo mundo. Então é natural. Só espero que o São Paulo, se isso acontecer, não é torcendo para que isso aconteça, mas isso pode acontecer porque é uma temporada longa, tá? E a gente está vendo times aí. Esfacelados, né, desfalcados em série por causa de coronavírus. Então, o São Paulo não está imune a isso também. Então, a gente espera que, se isso acontecer, eventualmente, que a torcida dê respaldo, que o time mantenha confiança, porque é um time que já mostrou que pode jogar muita bola, está jogando muita bola e já mostrou que é capaz disso. E se eventualmente vier uma fase ruim, à medida que o tempo vá passando, é natural que o time recupere a confiança, recupere a boa forma e volte a ter um bom momento. Tá? Então acho que o São Paulo a gente tem que observar com cuidado, tá? Porque essa gestão já cometeu muitos erros em série e a dúvida não é em relação ao elenco do São Paulo, que obviamente teve a sua parcela de culpa também nos últimos anos, mas a dúvida não é em relação ao elenco do São Paulo, a dúvida é em relação à diretoria, né, à gestão, o que eles vão fazer se acontecer alguma coisa, um erro de percurso aí, né? Esse é o grande X da questão, né? O grande problema do São Paulo, na minha opinião, repito, teve problemas com jogador, comissão técnica, teve tudo isso, né? Para você não ganhar títulos, é uma junção de fatores. Agora, o grande culpado para mim é a gestão, né? E agora tudo depende da gestão. Tá? Para o São Paulo continuar relevante como um dos principais favoritos ao título na minha opinião, nesse momento, o mais favorito de todos, tá? Pela sequência e pelo momento, tá? E pelos adversários também, né? Porque os adversários diretos, né, os que estão mais próximos, não estão numa sequência, não tão embalados quanto o São Paulo. Né? Quem está embalado é o Grêmio, que está em quarto, né, já tem uma pontuação, está um pouquinho mais distante, né, e o Palmeiras também vive um bom momento. Então, para mim, são dois times que estão muito bem na temporada, estão, de certa forma, a gente pode dizer, embalado até pelos resultados recentes, somando competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores,
são os outros dois times que estão embalados, mas já estão mais atrás, né? Os rivais diretos aí nesse momento, Atlético Mineiro e Flamengo já estão na cola, estão, mas não estão tão embalados. O futebol não é tão eficiente, tá? E por esse motivo eu acho que o São Paulo é o grande favorito do momento, tá? Então tudo depende da gestão, a gente vai acompanhar e obviamente espera, né, um São Paulo forte para brigar por esse título que não vem há muito tempo e os adversários também fortes para a gente ver um campeonato brasileiro muito competitivo. E agora eu pulo para o Atlético Mineiro, que jogou contra o Internacional no Mineirão, e a partida terminou em 2-2, um resultado péssimo, né? Mas péssimo tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Internacional. Então, o Internacional sai do G4, o Atlético vê o São Paulo abrir a sua vantagem, segue na vice-liderança, mas vê o São Paulo ampliar a sua vantagem, 4 pontos agora e com jogo a menos. Então, é uma situação é, é, complicada, a gente pode dizer, para o Internacional, para o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro, eu acho que a situação ela é complicada mais extracampo, né? De jogadores sendo vistos em festas, né? Em locais com aglomeração. Houve bate-boca ali do Marrone com pessoas de uma torcida organizada do Atlético Mineiro, né? Aí você vê a comissão técnica que testou positivo para a Covid, vai ver o que aconteceu, os caras foram numa festa com um monte de gente. Então acho que o grande problema do Atlético Mineiro é extracampo, né? Conseguir lidar com esses problemas extracampo, né? De jogadores, membros da comissão técnica, indo para locais com aglomeração e testando positivo para a Covid, né? Isso é prejudicial para o Atlético porque fica desfalcado, não consegue ter uma sequência, né? E para o Atlético é obrigação, né? O Campeonato Brasileiro é uma obrigação, né? Porque o Atlético não briga por outra competição. E desde o começo do ano, quando começou os grandes investimentos, né, em jogadores, depois contratando o Sampaoli, o Atlético era o franco favorito, era o grande favorito da temporada a levar o título do Campeonato Brasileiro. E não consegue ter sequência, tá? Porque, minha opinião, o Atlético montou um time titular muito forte, mas quando agora nesse momento, tendo que revezar, né, jogadores, testando outras opções, justamente por causa da Covid, jogadores contaminados que testaram positivo, o Galo não consegue manter a mesma intensidade, não consegue manter o mesmo padrão de jogo. E aí fica esse problema, né? Deixou de marcar pontos importantes e vê o São Paulo agora abrindo vantagem e tem tudo para ampliar ainda mais a vantagem quando tirar um jogo de atraso. Então, uma partida em que o Internacional sai na frente, tá? E o Internacional que vem passando por um momento muito delicado, principalmente pensando na confiança, tá? Na confiança dos atletas, sofrendo com essa questão da confiança. O Inter sai na frente e aí vê o Atlético Mineiro empatar, né? Primeiro com um gol contra do Musto e depois com uma boa cabeçada do Johan, o Atlético consegue a virada e o Inter consegue buscar, né, o empate com o perdão aqui, deixa eu só pegar aqui para não cometer uma gafe, né? Porque o Thiago Galhardo passou em branco de novo, né? E quem fez o primeiro gol foi o Yuri Alberto, e depois o Pigol, né? O Pegol, ele consegue o gol do empate pro Internacional e terminou por isso mesmo, né? 2-2, um resultado, repito, ruim para os dois times, tá? Ruim, muito ruim para as duas equipes, porque é, do lado do Atlético, do Galo, vê o São Paulo se distanciar e o Internacional vê a briga pelo título cada vez mais distante, né? Quase 10 pontos do São Paulo agora. E tendo atrás Palmeiras e Santos, dois times que vivem bom momento na temporada. Então a situação do Internacional ela é muito delicada. A equipe vive uma pressão interna, obviamente, né? Porque é eliminado na Copa do Brasil pelo América, agora jogando pela Libertadores, já perdeu a primeira partida contra o Boca, jogando em casa, né, tendo que buscar aí um resultado dificílimo fora de casa, né, com os argentinos aí totalmente unidos e comovidos com a morte recente do Maradona.
o Inter tem uma parada dificílima pela frente pensando em Libertadores e tendo também, vendo a distância para o líder ficar cada vez maior no Campeonato Brasileiro. Então, é um resultado ruim para os dois em termos de pontuação. Agora, para o Internacional, acho que o ponto positivo que dá para tirar é ter marcado 2 gols. Né? O Internacional está difícil de marcar gol. O Internacional tá faltando confiança, né? Outro aspecto positivo. Sai na frente, toma a virada, mas consegue buscar o empate. Então o Internacional mostra que existe luz no fim do túnel, né? Em termos de marcar gols, o time consegue marcar gols e existe luz no fim do túnel em relação ao aspecto psicológico. O time não se entregou, né? O time não desistiu da partida. Então acho que tem coisas positivas, claro que o jogo ainda não está legal, tá? A intensidade dentro de campo não está legal, a entrega dentro de campo não está legal, mas o time mostra que é possível, assim, é possível encontrar uma saída, um meio termo, talvez não para brigar pela liderança. Eu acho que o Inter já se desgarrou muito e eu acho difícil, né? Pelo momento que vive, acho difícil o Inter voltar a brigar pela liderança, mas só o tempo vai dizer, tá? Mas enfim, a situação é muito complicada agora. Brigar por Libertadores é totalmente possível. E o time mostra em algumas partidas que tem condições. Agora, isso precisa ter sequência, né? Isso precisa ter continuidade. Tá? E para o lado do Atlético Mineiro, é, é, mais uma partida em que deixa escapar um bom resultado. Né? Você sai atrás, consegue uma virada, claro que com uma bela ajuda do Musto, né? Que diga-se de passagem, fez um belíssimo gol. Né? Gol contra, mas fez um belíssimo gol de centroavante. Né? Se fosse Thiago Galhardo ali, belo gol que fez o Musto, hein? E toma o empate. O Atlético acho que mostra que tem muitas coisas ainda a serem melhoradas. Né? É um time que tá faltando um pouco de identidade nesse momento, né? Passou por uma situação aí de casos de Covid, a torcida pegando no pé, obviamente, porque os jogadores, comissão técnica, tá indo em festa, tá todo mundo pegando Covid, isso parece estar sem controle dentro do Atlético Mineiro, precisa pôr ordem na casa o Atlético, porque se isso não acontecer, aí vai aparecer outro jogador com Covid, depois um jogador que já testou positivo pode testar positivo de novo, isso aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras, com o Gustavo Scarpa, então, não é porque já peguei, vou continuar indo em festa, isso o jogador pode testar positivo de novo. E assim, às vezes testa positivo, está imune, testa positivo só no teste e depois não está de fato contaminado, né? O organismo vai agir contra o vírus e o jogador vai se curar naturalmente mais rápido. Agora, o protocolo testou positivo, fica 2 semanas fora. Então não tem essa de, tô imune, semana que vem já não vai ter mais vírus. Não tem essa, né? Porque não dá para ter a certeza de que o cara realmente está livre da doença. E o cara pode passar para quem nunca pegou. Então, isso está fora de controle no Atlético. O Atlético precisa colocar ordem na casa, senão é um time que vai ficar ali no topo, mas desculpa, não tem condição de brigar pela liderança desse jeito. Né? Parece que. E o exemplo tem que vir de cima. O exemplo tem que vir da comissão técnica, do Sampaoli, né? E nem daí vem o exemplo. Então, a situação do Galo é complicada extra-campo. Dentro de campo, o time mostra bom futebol, mostra a resposta. Agora, fora de campo é complicado. Né? E até que ponto isso não vai influenciar o atleta psicologicamente? Né? Com torcedor indo cobrar, torcedor indo bater boca com o jogador quando o jogador está na festa. Então, assim, é um momento delicado extra-campo e, repito, se não conseguir pôr ordem na casa, o Atlético vai continuar sendo um dos times mais relevantes do Campeonato Brasileiro. Agora, brigar por título é difícil, porque você tem um, um time focado como o São Paulo, tá? Que os jogadores estão sendo muito bem blindados em termos de contaminação com a Covid, né? Os jogadores estão sendo muito bem blindados. A gente tem o Grêmio que está embaladíssimo na temporada. A gente tem o Palmeiras, o Fluminense também, eu não estou dando os devidos créditos para o Fluminense, tá? Já falei aqui, o Fluminense é aquele que está correndo por fora, ninguém está dando valor e está correndo por fora, tá? O Fluminense
para mim, eu não descarto da briga pelo título, tá? Pode acabar surpreendendo aí. Volta ao G6 e com resultados de respeito para cima do Atlético Paranaense, tá? Mas a gente tem também o Palmeiras e o Santos, dois times que tiveram muitos desfalques ainda, e ainda com desfalques, né? Por causa de Covid, e seguem extremamente relevantes, né? Embalando vitórias, conseguindo bons resultados. Então, se o Atlético não se cuidar, vai ser ultrapassado, tá? Porque eu repito, tem times que estão focados, apesar de estar disputando outras competições, eles estão focados em jogar bola, tá? E o Atlético aparentemente, pelo que a gente vê, né, todo o respeito, né, aos profissionais do Atlético, mas pelo que a gente tem visto, não estão tão comprometidos. Todo mundo é ser humano, todo mundo precisa ir para uma festa. Agora, a gente viu uma situação de pandemia. Você pegar aí numa festa, você está sujeito a pegar, tá? E o grande problema não é você pegar. Se você pegar, o problema é seu. O problema é você passar para os outros, né? E aí está o grande problema, tá? Então, acho que se não conseguir pôr ordem na casa, não adianta falar, ah, todo mundo já pegou, ninguém vai pegar de novo. Não tem essa, tá? E às vezes, é o que eu falei, às vezes o cara se contamina, óbvio, o organismo já tem anticorpos, vai se recuperar em uma semana e não em duas, mas o protocolo é esse, né? Não interessa se o cara vai se curar em uma semana, ele tem que ficar fora 2 semanas para ter certeza. Então é uma situação extremamente chata, né, que vive e mostra até um pouco de falta de comprometimento, né? Parece que não está tão focado no campeonato e só tem o campeonato brasileiro, né? É isso acho que pega, que acho que deixa o torcedor mais na bronca, mais aborrecido. O campeonato brasileiro é meio que obrigação e você parece que, vendo os jogadores da comissão, você parece que não vê um comprometimento 100%, né? Mas enfim, o, o Atlético segue aí na vice-liderança, para mim, tem totais condições de brigar pelo título, agora precisa dar a resposta, precisa mostrar o comprometimento extra-campo também. Isso a gente não tem visto, né, com casos recentes que a gente acompanha na imprensa esportiva, tá? Vamos falar de Flamengo agora. O Flamengo é o terceiro colocado, vence uma partida, né? O Rogério precisava muito disso. O Flamengo vence e afunda o Botafogo, né? A situação do Botafogo é dramática, é lamentável a situação do Botafogo. Deixa eu falar rapidinho de Botafogo, porque o Botafogo tinha fechado a contratação do Ramon Dias, né? O Ramon foi fazer uma cirurgia no Paraguai, estava se recuperando e o Botafogo, pelo momento que vive, optou por encerrar o vínculo do Ramon. O Ramon nem chegou a treinar o Botafogo, encerrou o vínculo porque precisava de um técnico agora, contratou o Eduardo Barroca e o que aconteceu? Eduardo Barroca testou positivo para Covid, né? Então a situação, quando o momento é ruim, o momento é ruim, né? Impressionante a fase que vive o Botafogo, tá? Acho que o Botafogo precisa fazer o que fez o Cruzeiro, né? Eu não sei quem teve um integrante lá da comissão do Cruzeiro que saiu jogando sal grosso no campo para ver se tira a zica, né? E o Rafael Sobis falou, sal grosso para mim é no churrasco, né? Que eu sou gaúcho. Mas enfim, precisa fazer alguma coisa aí o Botafogo para tirar essa zica. Se benzer, joga água benta aí, meu, apela para todos os Santos, porque é impressionante o momento ruim que vive o Botafogo, tá? E tudo se soma, né? Jogadores, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, jogando até bem, mas perdendo partidas. Aí opta por trazer um novo treinador, o cara pega a Covid. Meu, é assim, é uma situação que a gente fica, parece que tá ruim, fica pior, né? Sabe aquela coisa, tá ruim? Calma, que vai ficar pior, né? Parece que é esse o momento que viu o Botafogo. Acho que a esperança que o time, o torcedor tem que ter é que tá vivendo o inferno astral agora, depois é só coisas boas, né? Só pode ser isso. Não, é complicadíssima a situação e mesmo trazendo um novo treinador, parece que a coisa não caminha, né? Então a situação do Botafogo é muito delicada. O Flamengo vive também um momento delicado, é um momento importante pensando em Rogério Ceni.
tá? O momento é extremamente delicado. O Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo e agora uma eliminação recente para o Racing, né? O Flamengo que é muito mais time que o Racing e que era para todo mundo o grande favorito da disputa do título esse ano, até porque era o atual campeão, e o Flamengo era o grande favorito para todo mundo, né? E ser eliminado pelo Racing nas penalidades é doído, cara. O Rogério Ceni que chegou a peso de ouro no Flamengo, agora vive uma situação delicada e perde valor, né, no mercado, no cenário nacional. Era considerado por muita gente, e até por mim, eu admito, né, dessa nova geração de treinadores, o melhor treinador do momento, né, e foi ao Flamengo com a perspectiva de conseguir fazer um grande trabalho. E só que eu falei, né, na época, eu tô falando, óbvio, para mim o Rogério ainda tá? Os resultados recentes para mim não eliminam, tá? Não tiram esse status do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara que precisa de sequência. Ele precisa de tempo de trabalho. E eu falei isso quando ele foi para o Flamengo, tá? Às vezes ele poderia conseguir um resultado rápido, até porque o elenco é muito qualificado, mas isso não está acontecendo. É um cara que precisa de tempo. E tempo é o que ele não teve no Cruzeiro, e eu espero que ele tenha agora no Flamengo, tá? Porque no mercado hoje ele não está valendo nada, né? Houve vários memes aí do Rogério pedindo para voltar, né? A galera tirando o sarro tradicional, pedindo para voltar para Fortaleza, tá? E o momento é muito delicado, é a hora derradeira, porque para o Flamengo agora só tem o Campeonato Brasileiro, tá? E para o Rogério ter sequência no Flamengo, hum, eu acho que não precisa ganhar o título necessariamente, mas precisa brigar pelo título, tá? E até por isso essa vitória foi muito importante para o Rogério Ceni para permanecer no Flamengo. Eu acho que o Rogério permanecendo no Flamengo tem tudo para conseguir fazer um bom trabalho e o ano que vem colher frutos desse bom trabalho. A gente está vendo aí o São Paulo com o Fernando Diniz. Precisa dar sequência para o cara, né? Não adianta achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Ah, mas aconteceu com o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus é a exceção, gente. Não adianta achar que o que aconteceu com o Jorge Jesus vai acontecer toda vez, né? Precisa apostar no quê? No que, no que dá certo, né? O que dá certo? É um planejamento. É você seguir um planejamento e eu espero que o Flamengo, agora com duas eliminações recentes, aposte no planejamento, tá? Porque tem tudo para dar resultado. Que o Flamengo viveu um momento difícil, né, de jogadores contaminados com a Covid, desfalcado, né? O Gabigol, depois o Pedro, os dois. O Gabigol era o artilheiro absoluto, aí o cara se machuca, aí vem o Pedro, começa a se destacar, aí o cara se machuca também. Pô, então é difícil, cara, assim, não consegue ter uma sequência com alguns jogadores, né? E os principais goleadores não estão conseguindo ter sequência também. Então eu acho que tem que ter um certo cuidado a gestão do Flamengo agora, tá? De não ir no calor do momento. Eu acho que, repito, para mim, da nova geração de treinadores, o Rogério ainda é o melhor, tá? Apesar das eliminações recentes, isso poderia acontecer, né? É um cara que precisa de sequência. Apesar de a gente ter visto uma ou outra partida em que o Flamengo jogou como em 2019, não dá para achar que isso vai acontecer sempre, tá? Até porque não consegue ter a sequência ali com o seu centroavante. Então o momento é difícil para o Rogério, vive uma pressão interna e externa da torcida, mas eu espero que tenha sequência. E para ter sequência precisa disso, né? Nem que seja 1-0, o Flamengo conseguir pontuar e continuar brigando pelo título. É o que eu falei, às vezes o Rogério até continue se não ganhar o título, mas precisa brigar pelo título. E o Flamengo está fazendo isso por enquanto, tá? Por enquanto o Flamengo ainda briga pelo título, mas precisa de. O Rogério é um cara que precisa de sequência. Já ficou claro que no curto prazo as coisas não vão acontecer, tá? Uma partida em que o Botafogo até tentou começar melhor, mas não, aos poucos o Flamengo foi tomando conta do jogo e assim permaneceu. Perdeu alguns gols, ficou com um 1-0 aí, gol do Everton Ribeiro. As duas equipes tiveram jogadores expulsos, né? O Vitor Luiz, segundo
metade para o fim do segundo tempo, o Vitor Luiz é expulso no Botafogo, complicando ainda mais. É uma situação que já era muito difícil, mas aí o Gustavo Henrique deu uma ajuda, né? É expulso no lado do Flamengo, ficou 10-10 para cada lado e o Flamengo saiu com a vitória e o Botafogo com uma derrota. Então, pensando em tabela, para o Flamengo é muito importante, tá? Fica 5 pontos do São Paulo, claro que essa vantagem pode aumentar, mas é importante para o Flamengo se manter focado, mostrar serviço, mostrar comprometimento, tudo que eu falei do Atlético, né, que parece que não estão tão focados, né, em disputar o título. O Flamengo precisa mostrar isso, pelo menos, tá? Para o Rogério se manter aí no cargo o ano que vem, eu acho que precisa brigar, precisa continuar buscando. É difícil a situação em termos de desfalques, tá? Mas continua sendo um baita elenco, tá? Para mim não é muito desculpa falar, o desfalque aqui. Não, o Flamengo continua tendo um baita elenco. Claro que não tem os caras do gol, e o ano passado foi um pouco atípico, né? Se a gente pensar em Bruno Henrique, em Arrascaeta, Everton Ribeiro, os três fazendo muitos gols, mas o centroavante mesmo é o Gabigol e o Pedro, e os caras não estão conseguindo jogar, não conseguindo ter sequência, né? Então, claro que isso atrapalha, mas eu acho que não dá para usar isso como desculpa para a fase ruim, tá? O Rogério Ceni precisa acertar a defesa do Flamengo, tá? Ainda é uma defesa meio perdida, meio caótica em alguns momentos, mas o ataque não está rendendo também. Mas aí eu acho que é uma questão de tempo, tá? É uma questão de confiança. O time vive um momento de falta de confiança. E com o tempo eu acho que isso tende a se equalizar, tá? Vamos falar agora de Grêmio, tá? De Grêmio não, vamos falar de Grêmio mesmo, né? Então, São Paulo é o líder, o Atlético é o vice-líder, o Flamengo o terceiro colocado e o Grêmio chega ao G4, tá? O Grêmio goleou o Vasco da Gama, aí é outro carioca, outro grande carioca, né? Vivendo uma situação dificílima, né? Um momento extremamente delicado do Vasco. Há 2 semanas atrás, parecia que o Vasco estava entrando num, num bom momento, né? Estava entrando aí um esquema de jogo aí do Ricardo Sapinto, né? Eu mesmo estava confiante que o Vasco fosse melhorar o seu nível de futebol e isso não vem acontecendo, né? As 2 últimas semanas mostrou pra gente que o Vasco viu uma situação muito difícil, tá? E não consegue, parece, assimilar o que o Ricardo Sapinto está propondo, até porque tem, obviamente, limitações técnicas no elenco, mas é que eu falei, há 2 semanas atrás a gente achava que isso estava melhorando, tá? O time estava ganhando confiança, o time estava taticamente melhorando, mas tudo começa a ir por água abaixo com a eliminação na Copa Sul-Americana e agora 4-0 para o Grêmio, tá? 2 gols do Diego Souza, teve gol do Lucas Silva, teve gol do Pinares e o, o Grêmio ficou no 4-0 porque o PP não fez um golaço, tá? O PP tentou fazer um gol por cobertura e depois, quando foi substituído, o Portaluppi até tirou um sarro, tá? Depois eu te mostro meu DVD falando pro PP, né? O Ricardo Gaúcho é a figura do futebol, né? É uma personalidade do nosso futebol, né? E ele falou para o Grêmio é o melhor futebol do Brasil hoje. E quem sou eu, tá? Para discordar do Renato Gaúcho, tá? Agora pensando em Campeonato Brasileiro, eu não diria isso, obviamente, porque o São Paulo tá voando, mas pensando no geral, tá? Um Grêmio que joga Libertadores, tá muito forte na Libertadores, está muito forte na Copa do Brasil e está muito forte no Brasileirão, quarto colocado agora, não tem como discordar do Renato Gaúcho, né? Que é o que eu falei, quem sou eu para discordar do Renato Gaúcho, né? Se o São Paulo estivesse jogando Copa do Brasil e Libertadores, teria o mesmo rendimento? Essa é a grande pergunta. Então, quem sou eu para discordar do Renato Gaúcho? Mas, repito, pensando só em Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo é o melhor time. Não é à toa que lidera o Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio é uma fase sensacional, tá? 16 partidas aí de invencibilidade, 16 jogos de invencibilidade.
uma sequência impressionante, tá? E junto com essa sequência, né, o começo dessa sequência, para quem não se recorda, partidas com resultados magros, né, talvez com uma ou duas grandes oportunidades por jogo, e agora não. Um time que começa a melhorar o nível de futebol cada vez mais. Tá? O Diego Souza foi poupado na partida da Libertadores, justamente para fazer esse jogo no Campeonato Brasileiro, fez 2 gols. Então é impressionante, tá? A forma como o Renato Gaúcho vem administrando todas as competições. Eu acho que essa era a única coisa que faltava, na minha opinião, para o Renato Gaúcho entrar de vez aí como um, um grande treinador, né? Agora, talvez considerando jovem guarda e velha guarda, na minha opinião, o Renato Gaúcho é o melhor treinador, tá? Eu falei da nova geração, o Rogério, para mim é o melhor treinador, mas de um modo geral, tá? Todos os treinadores, com todo respeito a todo mundo, né? Mas o Renato Gaúcho ele é o melhor treinador nesse momento, né? Pelo tempo que ele está à frente do cargo, pelos títulos que ele conquistou, né? E agora o cara conseguindo administrar 3 competições de alto nível, não tem como a gente dizer que o Renato Portaluppi não é o melhor treinador do Brasil hoje. Ele é o melhor treinador do Brasil hoje, tá? E repito, ele falou que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil hoje. Quem sou eu para discordar? Tá? É que eu falei, pensando no combinado, não tem como discordar disso, tá? Tem outros times, obviamente, jogando um bom nível de futebol, né, que eu já destaquei o Palmeiras, o Santos também é outro time que vem muito bem, mas o Grêmio é impressionante, a forma como está administrando as competições, como vem conquistando resultados, vitórias, né, não é só não perder, é vitórias, né, acho que esse é o ponto, é vitória, é você vencer, é você pontuar, é você eliminar o adversário. Então é impressionante a fase que vive o Grêmio, a gente só pode elogiar. E o Grêmio entra na briga pelo título de vez, né? Mas vai disputar a Libertadores e Copa do Brasil. Não tem essa, tá? Não tem essa. O Grêmio tá mostrando, o Renato Gaúcho tá mostrando que não tem essa de vou focar só em um campeonato. Acabou essa história pro Renato Gaúcho. Acho que ele cansou de ouvir os críticos falando isso. Mas o Grêmio, o Renato vai focar só em uma competição. Não tem mais essa. Acabou isso no Grêmio. Acabou. Né? Já deixou claro o Renato Gaúcho. Vai brigar pelo título sim. 7 pontos do São Paulo é uma distância ampla, mas esse papo de que o Grêmio vai jogar só uma competição, vai disputar só um título, acabou. Tá? Eu acho que já está bem claro por essa sequência de 16 jogos de invencibilidade que o Grêmio vai disputar tudo. Tá? O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho está querendo ganhar tudo. O cara está com fome de título. Então, olho no Grêmio, tá? Porque, repito, esse início aí de invencibilidade começou aí com o Grêmio meio xoxo, meio capenga, né? Ainda sem apresentar um futebol bonito. E ao longo do tempo isso foi evoluindo e hoje, né, o futebol que o Grêmio joga é um futebol eficiente, tá? É um futebol bonito. Não é um time que joga por uma bola, que faz um gol, que segura o resultado, que é copeiro, né? Também tem isso, mas não só o fato de ser copeiro. E quando eu falo copeiro, é no sentido de é um time que sabe administrar o resultado, tá? Tem isso também. O Grêmio sabe fazer isso. Mas mais do que isso, tá? É um time que está entrando para vencer. Tá? Não importa se tem um resultado favorável, não tem essa, cara. Eu vou jogar para ganhar. Mas tem Libertadores semana que no meio da semana não tem essa, cara, não importa. A gente vai jogar para os 3 pontos e depois a gente vai jogar para ir para a semifinal na Libertadores. A gente quer tudo e eu acho que isso é bacana, tá? E talvez seja esse um legado positivo que deixou o Flamengo ano passado, tá? Que pode ter deixado o Renato Gaúcho mordido, né? Pô, o Grêmio conseguiu, agora todo mundo usa isso para criticar. Agora vocês vão ver, né? Agora vocês vão ter que me engolir. E, e espero sim que o Grêmio continue com essa sequência e continue brigando por todos os campeonatos, porque é merecedor, tá? O Renato Gaúcho ele é um cara polêmico e por isso algumas pessoas podem não gostar dele, mas ele já mostrou que
como jogador é indiscutível, o cara é uma unanimidade, é um talento puro, e como treinador ele vem mostrando ano após ano a sua maturidade, o quanto o cara está amadurecendo como treinador e quanto ele está evoluindo, ele continua em evolução, né? Esse ano eu acho que eu até disse aqui, tá? O Grêmio vai brigar por uma competição, porque esse é o perfil do Renato Portaluppi, não é isso que a gente está vendo agora, tá? O cara cansou disso aí, tá? E olho no Grêmio, tá? Porque eu repito, o Renato Gaúcho cansou desse papo de que o Grêmio só vai olhar para uma competição, não, o Grêmio vai olhar para tudo, tá? E tá mostrando isso rodada após rodada. Então, time, uma goleada de respeito, quatro, quatro gols, 3 pontos na conta, G4, tá? E afundou aí o Vasco da Gama, situação muito difícil do Vasco, o primeiro time aí na zona do rebaixamento, tá? Então, o Grêmio, que campanha, que momento da temporada, e tem tudo para continuar vivendo uma grande sequência aí de invencibilidade, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente tem visto recentemente, tá? A sequência, o ritmo de jogo do Grêmio, a fome de bola que tem esse time do Grêmio, tá? Falar agora de Fluminense, porque o Fluminense voltou ao G6, quinto colocado, 3-1 para cima do Atlético Paranaense, tá? O Atlético, eu acho que fez uma participação muito honrosa na Copa Libertadores, jogando contra o River Plate, dificultou muito a vida do River Plate, e mesmo muito desfalcado, dificultou a vida do River Plate, né? Empatou o primeiro jogo em 1-1, com o River fazendo um gol nos últimos minutos do jogo. Depois da partida de volta na Argentina, aí não conseguiu segurar, aí muito desfalcado, uma situação extremamente delicada, conseguiu segurar a bronca, né? Conseguiu segurar o time do River, tomou 1-0 apenas, e saiu, acho que da Libertadores de cabeça erguida, tá? E parecia, né, a gente podia dizer assim, parecia que iria embalar no Campeonato Brasileiro, isso não aconteceu, né? Tomou uma goleada do Palmeiras, e agora uma goleada aí, pode dizer, são só dois gols de diferença, mas tomar 3 gols dá para dizer que é uma goleadinha, né? E outro resultado muito negativo do Atlético, tomou 3-0 do Palmeiras na rodada passada, agora 3-1 do Fluminense, uma partida em que o Atlético até sai na frente, com o gol do Léo Cittadini. O Nenê chegou a perder um pênalti, é impressionante, né? Teve uma penalidade a seu favor, perdeu, mas depois o Fluminense prevaleceu, né? Gol do Nenê, ele se redimiu, e 2 gols do Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo deu show na partida. Grande destaque, acho que fica por conta do Marcos Paulo. O Thiago Heleno é expulso ainda no primeiro tempo para dificultar ainda mais a vida do Atlético, ajudar ainda mais o Fluminense, e só deu o Fluminense depois, né? Acho que aí o Thiago Heleno sacramentou aí o destino do Atlético no jogo, e o Fluminense eu acho que foi mais time, mostrou ter mais fome de jogo, né? Até porque o Atlético, repito, desfalcado, vindo de uma partida extremamente desgastante na Libertadores, não só fisicamente como mentalmente, né? Você se dedicar tanto a se defender, isso exige muito de você fisicamente, né? Então, eu acho que não é uma partida para desespero, claro que é o que eu falei, né? A gente imaginava que o Atlético iria arrancar, que o Atlético iria conseguir uma sequência muito positiva, né? E aí quebra essa sequência com a derrota do Palmeiras, e agora mais essa derrota do Fluminense. São 6 gols, tá, em 2 rodadas, então é algo para se prestar atenção. Tá? Agora já não tem mais a desculpa de estar jogando a Libertadores. Agora só tem o Campeonato Brasileiro. Então, não está salvo ainda não o Atlético. Tá? Para todo mundo do meio da tabela para baixo, não tem vida fácil. Tá? A pontuação ainda é muito próxima, apesar de estar começando já a abrir uma diferença grande de pontuação, mas ainda está muito próximo. Tá? O Vasco, primeiro time aí da zona de rebaixamento, tem 24 pontos, o Atlético tem 28, são só 4 pontos. Então não tem mais essa desculpa pro lado do Furacão. E pro lado do Fluminense, eu acho que em estado de graça, né, nessa partida. E eu repito, o Fluminense está correndo por fora, tá? Todo mundo aí não está dando o devido respeito ao Fluminense, tá? Até porque, mas pelo elenco que tem
o Flamengo, o Atlético Mineiro, pela bola que está jogando o São Paulo, o Grêmio tá ali comendo quieto. O Grêmio não, o Fluminense, tá? E eu acho até legal isso, né? O Fluminense ficar comendo quieto, né? Deixa os outros falarem o que quiser, continua fazendo o seu e final do campeonato a gente vê o que acontece, né? Eu acho que isso é bacana, né? Deixa os holofotes para os outros, né? Tira a pressão, tira a pressão, isso é bacana, né? De até um certo ponto. Então, eu acho que o Fluminense espero que continue fazendo esse papel, né? Pode dizer assim, de coadjuvante. Deixa os outros achar que a gente é coadjuvante, né? A gente vai fazer o nosso aqui quietinho, né? Ninguém está dando o devido valor, deixa todo mundo olhar para os outros, né? E aí no final do campeonato a gente vê o que acontece. Eu acho que é bacana isso, mas é olho no Fluminense, tá? É um time que já mostrou mais de uma vez, é um time muito bem treinado, tá? Tem um bom treinador, apesar de ser um treinador que não conquistou nenhum grande título, que é o Odair Helma, mas é um grande treinador, já fez um excelente trabalho no Internacional ano passado. Então, olho nesse time do Fluminense. Apesar de não ter um elenco que se equipare a, a, ao Atlético Mineiro, ao Flamengo, ao Palmeiras, tá? É um time muito bom, é um time muito equilibrado e está aí no G6. Então, o olho no Fluminense. Eu acho que não dá para tirar nunca o olho do Fluminense, tá? Porque vem fazendo um excelente campeonato esse time do Fluminense, tá? Vamos falar rapidinho agora de Fluminense é o quinto colocado, o Internacional falei, né? Jogou contra o Galo, fecha aí o G6. Falar rapidamente do sétimo e do oitavo colocado, né? Santos e Palmeiras fizeram um clássico paulista nesse final de semana, 2-2, cara. Que grande partida que a gente viu, né? Que excelente partida que a gente viu. Uma partida em que o Palmeiras não foi comandado pelo Abel Ferreira, né? Testou positivo para a Covid, mas foi uma grande partida, né? O Santos abre o placar com o Pituca, Diego Pituca. O Palmeiras consegue tirar o prejuízo com Rafael Veiga cobrando o pênalti e depois com o William. E aí brilhou a estrela do Marinho, o Marinho conseguiu buscar o empate. É uma partida que o Palmeiras começou muito bem, tá? Anulando muito bem as ações do Santos, perdeu obviamente a intensidade e com isso o Santos cresceu na partida e conseguiu abrir o placar. Tá? Segundo tempo foi outra história, o Palmeiras virou e o Santos conseguiu buscar aí tirar o prejuízo. Né? A grande bronca do Palmeiras fica por conta de um lance que aconteceu ainda no primeiro tempo do Soteldo, né? Um carrinho que ele deu no Mike e depois alguns jogadores postaram na rede social, né? Segue o jogo. Foi um lance que para mim cartão vermelho flagrante, tá? Do Soteldo, mas a arbitragem não deu nada. O juizão deu um cartão amarelo, o árbitro de vídeo não chamou para revisar e aí, ironicamente, o Zé Rafael é expulso no segundo tempo no lado palmeirense. Então, é, é, acho que a bronca do Palmeiras ela é justa, tá? Porque o lance do Soteldo ele é muito forte, tá? Se você olhar a imagem em câmera lenta e até a foto que postaram na rede social, o pé do Mike vira, velho. É impressionante, o lance é muito forte, é um carrinho muito displicente do Soteldo e para mim foi um erro crasso da arbitragem, tá? Arbitragem de vídeo, no caso, né? Porque em campo, às vezes você vê, não parece, pelo ângulo que você tá, não parece ser teve tanta intensidade, tá? Mas você vê na câmera lenta, o lance é flagrante, cara. Então é mais um erro do árbitro de vídeo, na minha opinião. O lance do pênalti acho que foi bem marcado, mas se de repente o Santos sai com um jogador a menos no primeiro tempo, ainda mais um jogador como o Soteldo, que é um dos grandes destaques do ataque desse Santos, a história do jogo poderia ter sido outra, tá? Não sei, só não diria que o Palmeiras venceria de fato, porque o Marinho é um absurdo, né? A fase que vive o Marinho, a garra que tem o Marinho, o gol do empate do Santos veio da vontade do Marinho. Tá? É impressionante o futebol que está apresentando o Marinho, tá? E para quem faz coro para o Marinho estar na seleção, eu tô junto, tá? É, é, criticando o Tite porque ele não convocou o Marinho, porque ele não convoca o Marinho. Eu faço coro a esse time, tá? A essa galera. Porque é impressionante a entrega que o Marinho está deixando dentro de campo. É impressionante. E não é só na raça, né? Que tem aqueles jogadores que é muito raçudo, mas é meio caneludo, né? O Marinho não é caneludo, né? Ele combina raça com técnica
e bom futebol. Então eu faço coro e esse gol do Santos, o gol do empate, foi a combinação de tudo isso, de tudo que vem sendo o Marinho nesse campeonato brasileiro, nesse time do Santos, né? Não só no campeonato brasileiro. Uma combinação de raça, de entrega, de vontade, de técnica, tá? E eu falei, não é jogador de raça e caneludo, não, é jogador que joga muito, tá? Então o Marinho é um dos grandes destaques, tá, do nosso futebol nesse momento e injustamente, na minha opinião, não convocado, tá? Então fica aí, faço coro com essa galera. Foi uma excelente partida. Eu acho que o 2-2 foi um bom resultado pelo que as duas equipes apresentaram. Agora, em termos de tabela, não foi bom para ninguém, né? Viram aí o Fluminense e o Grêmio passar, tá? Então, uma grande partida, acho que uma grande exibição. E, e, e eu estou muito curioso para ver agora a partida entre esses quatro times que vêm vivendo um grande momento na temporada, né? São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Santos, tá? Ver partidas entre eles, tá? Tô muito curioso para ver as partidas entre eles, porque o que a gente viu de Santos e Palmeiras é digno de dois times que estão brigando pelo campeonato, tá? Apesar de estar ali na sétima ou oitava colocação, tá distante do São Paulo, 9 pontos do São Paulo, são dois e o Palmeiras tem uma partida a menos, né? Diferentemente do Santos, o Palmeiras tem uma partida a menos, assim como o São Paulo, então o Palmeiras dá para subir mais, tá? Então vai ser muito interessante ver, né, esses duelos que estão para acontecer, porque o que a gente, repito, o que a gente viu de Santos e Palmeiras é digno de um clássico, tá? Um clássico paulista, e mais do que isso, tá? É digno de dois times que estão com fome de bola e dois times que estão muito interessados sim em disputar o título do Campeonato Brasileiro, não só a Libertadores, em disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então acho que um, uma grande partida que a gente viu, tá? Dois times que buscaram vencer o tempo todo e obviamente o lado palmeirense a bronca ficou pela não expulsão do Soteldo, que eu concordo, tá? O lance você vê a imagem em câmera lenta ou a imagem, pega aí a imagem, né, do que postaram aí nas redes sociais, eu acho que foi o Lucas Lima que postou e o Rafael Veiga, se eu não me engano, eles postaram aí a imagem, cara, assim, é muito forte a imagem, tá? O pé do Mike virado e o Soteldo dando o carrinho, lance de cartão vermelho direto, mas enfim, é, é, teve esse lado obviamente ruim para os palmeirenses e eu acho que eu concordo com, eu acho não, eu concordo com isso. Agora a não expulsão do Soteldo contribuiu para o espetáculo, né? E quem assistiu para ver um grande jogo de futebol conseguiu ver isso. Então foi uma grande partida. Repito, eu acho que é muita presunção dizer que com a expulsão do Soteldo o Palmeiras iria vencer. Acho que não seria tão fácil assim, até porque o Santos ia se recuar e ia dificultar ainda mais a criação do Palmeiras, né? E o fato do Santos buscar o ataque, né, assim como o Palmeiras são dois times que buscam o ataque, tem intensidade, isso abre espaço para o Palmeiras marcar, né? Se de repente o Soteldo é expulso, o Santos ia recuar e Palmeiras obviamente vem se mostrando um time eficiente para quebrar linhas de marcação, mas seria muito complicado marcar dois gols. Então é muita presunção dizer que a expulsão do Soteldo mudaria o jogo. Agora, queria ajudar o Palmeiras, iria, né? Porque um jogador a mais e o Soteldo é um dos grandes destaques do ataque do Santos, sem dúvida nenhuma, tá? Com isso eu encerro aí o podcast de hoje, né? Mais detalhes, né? Só para fechar a tabela. O Ceará é o nono colocado, venceu o Bahia por 2-0, grande resultado do Ceará jogando na Fonte Nova, né? Importante destacar isso. O décimo colocado é o Fortaleza, empatou em 0-0 com o Corinthians, partida aí que os corintianos reclamaram muito, né? O décimo primeiro é o próprio Corinthians, décimo segundo o Atlético Paranaense, perdeu aí do Fluminense 3-1, décimo terceiro Bahia, falei, perdeu do Ceará, o décimo quarto é o Bragantino empatou com o Curitiba, né? Resultado ruim para todo mundo, né? Um tá tentando fugir da zona do rebaixamento e o outro tá tentando sair. Não foi bom para ninguém, tá? O 15º é o Atlético Goianiense, joga hoje contra o Goiás, clássico goiano. 16º Sport, perdeu do São Paulo, abrindo o Z4, Vasco, situação muito delicada. Coritiba,
Botafogo, vice-lanterna, situação dramática do Botafogo, né? Que eu falei, aposta em tudo, cara. Joga sal grosso, tenta se benzer, joga água benta, faz o que dá, porque eu falei do Cruzeiro, né? Vou falar de Cruzeiro rapidinho. E fechando aí a tabela, o Goiás, né? Só para encerrar, para falar de Cruzeiro, né? Que ganhou aí a destaque aí na mídia esportiva, porque o Rafael Sobres fez um baita de um golaço, né? Do meio campo. E o Cruzeiro, antes dessa partida contra o Brasil de Pelotas, né? Desculpa aí a torcida. O Cruzeiro jogou contra o Brasil de Pelotas e antes da partida teve alguém, eu não anotei o nome, tá? Peço perdão, mas ficou jogando sal grosso para tirar a zica. E o Rafael Sobis, parece que deu certo, né? Parece que a zica saiu 4-1. Rafael Sobis fez um baita de um golaço no meio do campo, né? Foi um erro de passe ali do time do Brasil de Pelotas. Foi quase um passe para o Rafael Sobis. Ele dá 2 toques na bola, ajeita e dá um chute do meio de campo, encobre o goleiro, um baita de um golaço, né, para confirmar aí uma goleada de muito respeito, tá? E para colocar o Cruzeiro aí no meio da tabela, tá, do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é uma grande partida que fez, um bom momento do Grêmio, né? A gente pode dizer assim. E talvez o Sal Grosso tenha tirado a zica. Por isso que eu falei do Botafogo. De repente faz isso, cara. Que quando tudo dá errado, a aposta no místico, né? Mas enfim, teve esse gol do Rafael Sobis, que muita gente tá elogiando, mas eu acho que quem fez o golaço maior ainda foi o Jonathan do Figueirense, tá? Ele fez um golaço ali do meio campo, mas a diferença é que o Jonathan bateu de primeira, né? Se eu não me engano, o goleiro do Náutico vai sair com a bola, ele dá um chutão, um passe para frente, enfim, não sei o que ele quis fazer, e o Jonathan pega de primeira, né? Ele já vai cortar a bola, dá um chutão e faz um golaço no nível do Rafael Sobres, encobrindo o goleiro do meio campo. Enfim, o golaço do Rafael Sobres foi um baita de um golaço, mas esse do Jonathan, eu acho que foi mais difícil, tá? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou perna de pau no futebol, então eu peço perdão aqui, mas me parece ter sido mais difícil, porque ele pega de primeira na bola. Do jeito que a bola vem, ele chuta. Claro que é, é, alguns vão dizer que foi mais cagado, obviamente, né? Porque ele de repente tentou cortar a bola, mas ele já pega de primeira e faz um golaço. Talvez tenha sido muito mais difícil que o do Rafael Sobis, mas enfim, aí é para especialistas avaliarem, eu deixo para os especialistas avaliarem, mas uma rodada interessante na Série B por conta de 2 golaços e não dá para a gente deixar de dar o destaque aqui, porque é legal a gente ver, é raro a gente ver essas coisas e quando a gente vê, a gente tem que falar, né? Tem que dar o destaque porque é muito legal de ver isso acontecendo, tá certo? Encerro hoje o podcast. Amanhã eu quero falar de Libertadores, né? Repito, eu não consegui falar na semana passada porque eu fiquei vários dias sem luz aqui, né? Teve chuvas pesadas em São Paulo e aí aqui onde eu moro ficou sem energia, demoraram para ligar, teve coisa que estragou na geladeira, né? Vida de alguns paulistas é assim, né? Não só de paulista, né? Brasil afora isso acontece, né? Corta a energia, demoram a ligar, a gente perde coisa, né? É triste isso, né? Mas enfim, é vida que segue. Não consegui gravar o podcast, mas amanhã a gente grava comentando a vida dos brasileiros na Libertadores, tá certo? Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau.